Eduardo Luiz de Brito Neves. Bom, vou contar um pouquinho da minha história pessoal. Eu sou nascido em Campos do Jordão, uma cidade aqui do interior de São Paulo, uma cidade hoje turística, no passado foi uma cidade de albergue de doentes. Foi exatamente o motivo pelo qual eu nasci lá, que meu pai ficou doente e eu acabei nascendo em Campos do Jordão por conta disso. Hoje é uma cidade maravilhosa, chamada Suíça Brasileira, e desde pequeno eu sempre tive um sonho de ser engenheiro. É uma coisa assim, interessante, né? Como que consegue com pouca idade já ter um sonho, né? Hoje a gente encontra jovens aí com 20, 25 anos que não sabem o que quer fazer. Tá certo que o mundo mudou muito, ele cresceu muito, as possibilidades são muito grandes. Até recentemente, vendo um artigo da Mira Leitão, ela fala que o emprego tende a não existir mais, né? O emprego num modelo que a gente conhece, sim ser todo mundo empreendedor. Seria maravilhoso se isso acontecesse. Aí, em pequeno, eu acabei saindo de Campos do Jordão para estudar num colégio interno em Lorena, colégio de salesianos, e fiquei lá fazendo o ginásio. E aí tive uma grande oportunidade, na última série do ginásio, uma escola chamada Escola Técnica Everardo Passos, de São José dos Campos, que era uma das primeiras escolas técnicas brasileiras. O Brasil precisava de técnicos. Então eles tiveram a incumbência de pegar alunos de quarta série de ginásio de todo o arredor ali do Vale do Paraíba e expor o que era um colégio técnico, por que existia colégio técnico, qual era o objetivo do colégio técnico. E aquilo me encantou muito porque veio exatamente de encontro à minha vontade de ser engenheiro. Então eu fiz o vestibular, passei no vestibular da escola técnica e ali comecei o meu ensino profissionalizante. Isso foi em 1968, em pleno regime militar, AI-5, uma dificuldade toda muito grande daquela época do país. Eu fiz essa escola técnica, uma escola muito boa, reconhecida até hoje. Vários professores dessa escola eram professores da escola de engenharia do ITA, que é uma das escolas mais renomadas de engenharia do país. Eu me graduei nessa escola, fiz estágio no Centro Técnico Aeroespacial e ali, na vontade de caminhar para a engenharia, eu sempre tive vontade de vir a São Paulo, de não ficar no Vale do Paraíba. Embora tenha prestado o vestibular também para o ITA, mas eu prestei a antiga Mapofei, que envolvia a Escola Mauá, a Politécnica e a FEI, e acabei passando na FEI e fiz essa opção de FEI Engenharia. Então, quando eu falei assim até de o universo conspira a favor, se eu tivesse seguido numa outra escola, talvez não tivesse conhecido o Salim e talvez a MH não existisse, pelo menos no formato que ela é. Aí a Escola de Engenharia Mecânica, a FEI, era uma das escolas mais tradicionais do país, foi muito interessante, ali que eu conheci o Salim logo no primeiro ano. Até foi uma história estranha aí, porque ele meio perdido lá, chegando em São Bernardo, não sabia onde que estava, ele me encontrou e falou: pô, você sabe onde que é tal lugar? Era exatamente a pensão que eu estava, então já teve um primeiro contato ali. E aí o primeiro ano a gente se distanciou porque toda a formatação era por ordem alfabética. Ele, como o Salim, era S, eu, Eduardo, E, então foram salas totalmente separadas, mas a FEI tinha uma característica de graduação que era por sequência lógica, e a nossa turma acho que foi uma das últimas a ter isso daí, que você ia fazendo as disciplinas que eram linkadas uma na outra. Então, rapidamente no segundo ano a gente já começou a ter disciplinas junto, porque era o mesmo curso de engenharia mecânica, e a gente estreitou muito o relacionamento, e da onde surgiu a nossa história toda. A vontade de aprender, de estudar, a minha sempre foi muito grande. Então, a partir da faculdade de engenharia, eu fiz administração na Getúlio Vargas, participei daquele curso lá do SEAG, junto com o Salim também, ele também fez, para a gente começar a entender o que era administrar uma empresa, né? Saber um pouco de contabilidade, administração de recursos humanos, administração de negócio, finanças. Então, para dar uma bagagem, porque o empresário brasileiro, se você não sabe um pouquinho de cada coisa, você acaba perdendo o controle da tua atividade. Então, hoje eu discuto com um contador de igual para igual, discuto com um advogado de igual para igual,
Obviamente eu não sei detalhe nem sei exercer a profissão, mas eu consigo comandar o processo exatamente por essa característica de aprender sempre. Depois fiz um curso de MBA no IPT, fiz alguns cursos de pós-graduação, isso tudo para aprimorar o conhecimento permanente. A única coisa que eu gostaria de ter feito e não fiz era estudar fora do país por um tempo, conhecer um pouco uma cultura nova, conhecer um pouco de língua, isso realmente eu não tive condição de fazer. Fica para a próxima vida. E ao longo desse período, o convencimento das pessoas que conosco vivem profissionalmente é o aprendizado, o eterno aprendizado. O mundo muda muito rápido. E se você não tiver linkado com essa forma de aprendizado, de conhecimento, você acaba perdendo o bonde da história. E existe, aí a gente percebe no mundo, que grandes empresas se perdem às vezes porque não conseguem acompanhar aquela evolução. Até cria, mas não acompanha. A IBM, por exemplo, criou o PC, mas não acompanhou. E ela quase quebrou no meio do processo. Depois ela se reinventou e foi tudo bem. Mas a atividade pessoal é exatamente isso aí. É ter a capacidade de se reinventar continuamente. E o conhecimento é fundamental para isso. Então, aquela história, eu me formei e acabou, esquece, né? É continuamente. O Salim, meu sócio, ele teve uma visão muito interessante que foi nos congressos na área hospitalar. Então, isso também faz com que a empresa toda se prepare também para ensinar, para transmitir o conhecimento. O conhecimento, a gente tem uma nítida noção que ele não deve ser guardado, ele tem que ser transmitido continuamente. O guardar um segredo desse aí é segredo de polichinelo, né? Porque ele não se sustenta. A gente não tem assim uma grande invenção no qual você precisa patentear, mas o conhecimento que a gente adquire tem que ser transmitido para que o mundo se alavanque e tenha uma melhora permanente. Essa, em rápidas palavras, é a minha vida. Me casei, estou casado já há bastante tempo, há 30 e poucos anos, tenho um filho só. Esse meu filho, ele também seguiu engenharia, talvez por um pouco de pressão minha. Depois ele se graduou em administração, se graduou em curso de gestão gerencial e se graduou agora no MBA nos Estados Unidos, na Duke University. Então ele também se preparou muito para assumir uma função que está preparada para ele aqui dentro da empresa. E esse é a nossa vida, a nossa sequência. Agradeço a todos aí pelo tempo, muito obrigado.